Não, naquela época não tinha nada, né? A gente não tinha acesso realmente, né, à música e tal. Mas, teve tempo anterior a isso, né? Lá na década de 60, que as bandas iam na rádio e no estúdio tinha lá bateria, guitarra, teclado, contrabaixo, tinha tudo lá no estúdio. E eles tocavam ao vivo na rádio, né? Então as bandas tocavam ao vivo na rádio. Os Beatles, por exemplo, tocavam ao vivo na BBC de Londres, né? E tem várias gravações disso, dessas apresentações deles ao vivo na rádio. Então tem muito artista brasileiro que começou na rádio, né? Começou com essas apresentações na rádio. Então a rádio ela faz parte da história, né? Acho que de todas as pessoas. É uma coisa muito profunda, né? É verdade, sim. Tem um comentário. Você falou na era do rádio, Raimon. Na era do rádio, os grandes artistas, os grandes cantores, eles tinham contrato com as rádios. Então, ele é artista daquela rádio. Então, sim. Orlando Silva, Calbi Peixoto, esse pessoal mais antigo, né? Eles tinham contrato com a própria rádio. Então, eles iam para trabalhar na rádio, eles cantavam na própria rádio. Cantava ao vivo, né? Exatamente. Tudo era tudo ao vivo. O rádio ele é anterior à televisão, né? Então, por isso, assim, o rádio vem primeiro e tem toda essa questão de fazer essas radionovelas, né? Essa questão toda aí de músicas e transmitir futebol e tal. E com o tempo, o que a gente percebe? Percebe que apesar, né, do rádio ele ter, assim, sido, digamos assim, muitas pessoas falam que foi superado pela televisão. Não foi. Mas eu não acredito nisso, né? Até porque hoje em dia mesmo, a gente vê a própria tecnologia, né, como você citou aí o aplicativo, né, o Shazam, trabalhando em prol, né, dessa questão da música, enfim, também, né? Então, isso é bem bacana da gente ver. Aí a Odete Bompani. Bompani é um sobrenome aí do Sul, né? Eu tinha uns amigos com sobrenome Bompani. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Então, como a Carol disse agora há pouco, né? O rádio veio antes da televisão e o rádio era o centro, ficava na sala onde a família se reunia, pai, a mãe, os filhos, para escutar os programas de rádio. Né? Isso mesmo. Escutar as orações, as missas, também tudo pelo rádio. Então, o rádio ele unia a família, né? A família toda em volta do rádio. Isso mesmo. O meu avô tinha na sala dele também um rádio de madeira, de válvula, né? Uns botõezões grandes, e que funcionava. Até agora há pouco tempo o rádio funcionava. E pegava a rádio da Alemanha, pegava a rádio de tudo quanto é lugar. Não sei que potência que tinha. Rádio da válvula, né? Válvula. Uhum. E agora que meu avô faleceu, aí um dos tios ficou com o rádio lá. Não sei para quem que foi. Mas era uma peça de museu, uma peça rara, né? Que até eu tinha interesse de ficar com ele, mas, né, a prioridade era para os filhos, né? Pois é, eu tive uma avó emprestada, né? Lá em Luiz Alves. Ela faleceu com 103 anos. Ela tinha um rádio muito antigo, o rádio dela, mas funcionava para beleza, rapaz. Tinha que ver. Pois é. O bichinho falava bem. Só que, infelizmente, ela faleceu e a filha dela acabou doando esse rádio para uma outra pessoa, não tinha nada a ver com a família toda. Falei, poxa, por que não deu para mim, né? Eu queria tanto aquele rádio. Mas, infelizmente, não era para ser. Acontece. Infelizmente, né? Porque a gente vê assim que daí tem gente que não dá o mesmo valor. Não dá o mesmo valor, exatamente. Acaba vendendo a preço de banana ou jogando fora, né? Enquanto que com as pessoas que têm realmente esse amor, né? A coisa é diferente. É diferente. Né? Muito como bem. O Raimon falou, era um rádio também que era peça de museu aquele. Era muito antigo. Isso mesmo. E a gente vê que essas coisas antigas, por exemplo, eu falo pela máquina de costura. A máquina que eu tenho, que eu costuro, que eu faço as minhas costuras, era da minha avó, uma máquina Singer toda de ferro, muito antiga, e pesada. todos os técnicos que vêm arrumar, eles falam, olha, essa aqui é que é boa, porque ela é antiga. Então, esses rádios aí, como, né, você falou que o rádio falava bem, né? E ele realmente era feito, o material era feito para durar mesmo, né? Então tem esse negócio também, né?
dos rádios mais antigos aí. Porque nos dias de hoje, né, a gente vê justamente essa questão do rádio se transformando, né, se melhorando, alcançando até mais pessoas também. Porque o rádio nunca vai deixar de existir, né, professor Orlando? O que o senhor acha dessas pessoas que falam aí que o rádio é coisa ultrapassada, que vai deixar de existir? O que o senhor acha? Não, o rádio sempre vai existir, sempre vai haver mudanças, logicamente, né? Novas tecnologias, mas eu creio que o rádio não acaba nunca, entendeu? O rádio é para sempre, porque sempre vai ter alguém em algum lugar nesse rincão desse mundo aqui, escutando a onda de rádio, e vai chegar até ele. Seja ondas curtas, frequência modulada, ou internet, mas vai chegar de alguma forma para ele. Então, porque o rádio, ele é meio de comunicação em massa, né? O rádio é meio de comunicação em massa. E essa questão do rádio PX aí que o senhor falou, eu não conheço bem isso, não sei o que significa. Rádio amador. Esse rádio amador são rádios para comunicação, que antigamente quem usava muito isso, os barcos usam a rádio de polícia, bombeiros, aquele rádio de comunicação. Também? Oi? Caminhoneiro também usa isso? Sim, os caminhoneiros. Aquele rádio de comunicação, tipo a polícia, tem aquele rádio lá na viatura, é um rádio PX, né, um rádio amador. Eles têm um canal direto com o rádio, juntamente com o rádio da polícia, com o rádio do bombeiro. Então, esse rádio PX, você conversa com esse tipo de pessoas, os caminhoneiros na estrada conversando, informando sobre acidente, informando como é que está o tempo, ou mesmo batendo papo, às vezes, quando eu modulava com PX, eu pegava muito caminhoneiro que vinha conversando na estrada, então a gente falava assim, rádio coruja, ficava só escutando o que os caras estavam conversando, que ele fica aberto para quem quiser ouvir, né? Então tem os canais. Sim. Tem os canais. Então o meu rádio tinha 29 canais. Então eu queria conversar, por exemplo, com vocês. Aí o pessoal, estou lá no canal 10, vocês iam lá no canal 10, eu entrava no canal 10, a gente começava a conversar nós ali. Se alguém quisesse entrar também, pedia permissão, entrava. Então, esse é o rádio PX. Então, e qual é a frequência desse rádio? Aí quando nunca mais eu modulei, Carol, mas eu não sei a frequência dele, mas era por canais, né? É diferente, por exemplo, da rádio AM, né? É outro sistema, né? É outro sistema de rádio, como o walkie-talkie, né? Como rádio comunicação, a gente também trabalha muito com rádio comunicação, que é de radinho, tipo de porteiro que liga não sei para quem, assim, basta aquele bip, né? Então, assim, e o rádio PX era isso.